Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o canal tá com cara nova, a gente tá pela primeira vez com esse cenário aqui, com essa belíssima porta. E não tinha vídeo melhor que esse pra gente estrear esse cenário aqui, que é um vídeo sobre Friends. Já tem um tempo que toda vez que alguém me pergunta se eu gosto de Friends, pra quem não sabe, eu amo Friends, cá estamos gravando esse vídeo. Recentemente saiu o Friends Reunion, essa semana a gente teve aí a reunião Comeback. É um evento da HBO Max em que eles se reencontraram e reviram várias cenas juntos e a gente se emocionou. Eu gostei demais do Reunion, eu assisti hoje e já vim fazer esse vídeo aqui pra eu contar pra vocês um pouquinho da minha história com Friends. Como eu falei, já tem um tempo que vocês me perguntam, ai, você gosta, tananã, tem mais de um ano que vocês me falam sobre Friends e tem mais de um ano que eu falo, gente, um dia eu vou contar uma história, um dia eu vou contar uma história, e esse dia finalmente chegou. Hoje eu vim contar uma história que ela é muito pessoal, que é uma história da minha vida, da minha história com Friends, e eu tô me sentindo meio emocionada. Antes de eu contar essa história pra vocês, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me ajuda pra caramba. E se você tem alguma história com Friends, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma história com outra série também, comenta aqui embaixo que eu vou amar saber. Roda essa vinheta. E depois de assistir a reunião de Friends, eu finalmente tomei coragem pra vir contar essa história pra vocês. Se rolar choros, eu peço que você me desculpe, ou não, porque é uma história assim que mexe muito comigo. Então vamos começar. Tudo começou mais ou menos em meados de 2004, quando eu tinha ali os meus 6 anos de idade. Eu disse 6 anos de idade. A minha família sempre morou de aluguel, então os meus pais moravam numa casa e que tinha uma vizinha, que o nome dela era Vera. Se tiver alguém da família da Vera assistindo esse vídeo, beijo pra você. A Vera foi uma pessoa muito especial na minha vida. Ela era como uma tia, a gente considerava ela uma madrinha. E eu tinha ali, pelo menos a partir do momento em que eu começo a me lembrar, eu tinha uns 6 anos, né? Talvez eu conhecesse ela há mais tempo, mas que eu me lembro, as lembranças que eu tenho foi mais ou menos nessa idade aí, nos meados de 2004. A Vera, ela era uma mulher muito sorridente, ela é um pouquinho mais velha que a minha mãe, e ela era uma mulher que eu achava ela muito incrível, sabe? Eu sempre queria saber da vida dela, mesmo ela sendo tão nova. E eu ia muito na casa dela, que ela era vizinha, assim, a minha mãe sempre ia conversar com ela, e sempre tinha crianças na casa dela, os sobrinhos e tal, o filho dela. E eu sempre ia porque eles tinham os videogames mais legais e tinha um monte de DVD e principalmente brinquedo, tinha muito brinquedo, porque como tinha criança na casa dela, tinha bastante brinquedo, Lego, essas coisas de montar. Eu tinha 6 anos, né? Claro que eu não ia pensar em DVD, eu tava pensando no Lego, nos carrinhos, tinha bonequinho do Dragon Ball, que eu era viciada em Dragon Ball. Então foi numa época assim que eu brincava demais, eu ia encontrar esses amiguinhos aí lá, e principalmente meu irmão mais velho tinha um amigo, né? Um desses meninos era amigo dele. Então eu ia, brincava muito, e eu e meus 3 irmãos, na época não tinha minha irmã mais nova, era só eu e mais os outros 2. Então nós 3 íamos e ficava na casa dela brincando com as outras crianças. E conforme foi passando o tempo, eu ficava indo lá sempre, então eu sempre conhecia de pé, de cor salteado a sala dela, que eu sempre ficava lá vendo o filho dela, que chama Luan, jogar videogame, e eu ficava tipo, ai meu Deus, será que um dia eu vou ter um videogame pra mim? Na época era um PlayStation 1, se eu não me engano, ou era um Polystation. E, gente, foi assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu tô contando pra vocês e eu tenho essa visão muito clara, assim. Eu lembro de ir na sala dela e lembro de ver na estante, que era um rack, né? Não era igual é hoje em dia, que tem a TV na parede. Era um rack, então era um rack enorme, com as laterais, assim, cheias de DVD. Embaixo, assim, cheio de DVD e a TV no meio, junto com DVD. Na época tinha DVD e VHS, né? Só que ela já tinha DVD nessa época. E eu lembro que tinha um lado inteiro, assim, era do lado esquerdo, que ficava junto com umas estatuazinhas, assim, umas miniaturas de estátua, que eu nunca vou esquecer. Que juro, eu tô contando assim, eu lembro como se fosse ontem. E eu lembro de olhar esses DVDs e eram todos de Friends. Uma temporada, a primeira temporada, 5 capinhas de DVD. Sabe aquelas capinhas quadradas, assim, grande, que de lado ela é quadradinha, parece um livro? Tinha, tipo, 5 daquela pra cada temporada. Então era, sei lá, 4, 5 CD por temporada. E era tudo pirata, era naquela época que você comprava DVD de pacotinho, sabe? Você comprava, via um monte, e era, tipo, ninguém ligava se era pirataria, se não era, todo mundo tinha um monte de DVD pirata.
e a capa não era aquela capa bonita, sabe, de DVD original, era aquela capa meio impressa, assim, que é meio feia. Mas mesmo assim, montadinho do lado do outro, ficava Friends, 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 assim, aí tinha uns que era vermelhinho, aí ficava amarelinho, aí ficava azulzinho, e era muito bonitinho. Eu lembro que um dia eu olhei e a coleção de Friends dela era completa, assim, e tipo, as cores, e como era muito grande a coleção, pensa, tantas temporadas, 5 DVD cada um, ficava ocupando uma grande parte, assim, da prateleira, e foi por isso que eu prestei tanta atenção. Sempre que eu chegava na casa dela, ela tava assistindo Friends. Eu não sabia na época que aquilo ali era Friends, né, que o DVD e aquilo que ela tava assistindo era a mesma coisa. Mas eu lembro que eu ficava sempre olhando e tentando entender, né, porque criança é curiosa. E aí eu comecei a ficar muito fixada nesses DVDs dela. E aí foi passando o tempo, fui fazendo 7 anos, assim, fui ficando um pouquinho mais velha, mais mocinha. E eu queria assistir, porque eu lembro que eu achava muito bonito, muito colorido, muito grande a coleção. E eu lembro que eu pedi emprestado pra ela e ela falou que não, porque ela gostava muito, ela era muito, 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 muito viciada em Friends. E ela não me emprestou, ela me falou onde ela comprou. E aí lá fui eu nessa banquinha, era uma banquinha assim pequenininha, sabe, no meio da rua. Parecia uma casinha, só que era uma banquinha. E aí eu falei com o cara, eu falei assim, eu quero os DVD do Friends, eu quero a primeira, segunda, terceira temporada. Quanto que é? Ele, R$20 cada temporada. R$20 naquela época era tipo assim, R$300 hoje, sabe? Aí eu falei, não, tá bom, eu passo aqui na volta. Eu lembro, foi muito engraçado, eu não sei como as pessoas levam criança a sério, né? Eu acho que a gente acha que tá convencendo, mas o adulto pensa assim, ai, é criança. E eu lembro que eu falei, nunca que a minha mãe vai me dar R$20 por temporada pra eu comprar. E então eu acabei não comprando, passou mais um tempinho e ela acabou me emprestando. Se eu não me engano foi no mesmo ano, eu acabei convencendo ela a me emprestar. E eu assisti todas as temporadas nos DVDs dela. E foi assim, muito louco, porque ela me emprestava um DVD por vez. Então eu ia, pegava um DVD, devolvia pra ela. Eu ia, pegava outro DVD, devolvia pra ela. E era tipo um ritual já. Engraçado que eu vou falando, eu vou lembrando alguns detalhes. Tipo, eu não lembrava da casa dela, como que era. E agora eu contando, eu lembro que tinha uma rampinha assim. E... bom, eu lembro de ter virado meio que uma tradição. Não uma tradição, assim, porque quando você é criança você não presta atenção nessas coisas. Mas contando assim, dá pra ver que era uma coisa que tinha virado uma tradição. Eu pegava o DVD e aí eu levava pra ela e ela me dava o próximo. Eu levava um e levava o próximo. Era tipo um empréstimo. Eu levava um e pegava o próximo. E assim eu conheci Friends e assisti Friends pela primeira vez, maratonei Friends pela primeira vez, mais de, sei lá, 15 anos atrás. 15 anos? Dá? Mais de 15 anos atrás. E eu era uma criança, não tinha nem 10 anos ainda, e já tinha assistido tudo de Friends. Passou-se um tempo, eu não sei exatamente em que ano foi, se não me engano foi em 2011. Em 2011 a gente recebeu uma notícia de que a Vera, que era essa mulher, a gente tinha se mudado, não era mais vizinho, a gente morava como se fosse assim na mesma cidade, não no mesmo bairro, mas na mesma cidade, e a minha mãe via ela de vez em quando e tal, e o filho dela ligou pra minha mãe falando que ela tinha tido um AVC e ela tava internada, e ela tava muito mal, e a gente foi ver ela no hospital. E quando a gente chegou lá, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive, nessa época eu tinha acabado de começar Grey's Anatomy, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa. Eu acho que foi a única vez que eu vi uma pessoa entubada, uma pessoa em coma. Eu nunca tinha visto uma pessoa em coma. E eu acho que inclusive foi a única vez que eu vi até hoje. E eu era muito novinha, mesmo em 2010, assim, eu tinha 12 anos. Eu tinha uns 12 anos, assim, 12, 11 anos. Então eu era nova e eu lembro de ver, assim, eu lembro de olhar e chorar, assim, minha mãe chorando, vendo ela internada, embora a gente ainda tivesse esperança. Foi muito ruim, sabe? E aí passou um tempo e a gente viu, ela melhorou, ela acordou desse coma e aí ela acabou vindo a falecer um pouco depois, mas é muito emocionante contar assim, sabe? Porque tem coisas que a gente não sabe que mexe tanto com a gente até a gente começar a contar. Eu acho que eu nunca contei pra ninguém essa história. Nunca contei pra ninguém, nem minha mãe deve lembrar direito dessa história, faz muitos anos, né? Ela tem muito filho, né? Minha mãe tem 4 filhos, eu tenho 3 irmãos, então ela não deve lembrar direito dessa história, mas eu assistindo o Friends Reunion, eu lembrei, e o final desse especial é esse adeus, e me trouxe uma sensação muito do que eu sentia naquela época, sabe? Ver aquelas imagens tão antigas que... nossa, me levou assim, de volta àquela época e foi muito emocionante. Então eu acho muito incrível como Friends faz isso com a gente, sabe? Leva a gente de volta.
pra quem assistiu na infância. Enfim, Friends é uma série que em 2019 eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida. Tinha acabado de vir pra Espanha e tinha pouco tempo, eu tava num lugar onde eu não era bem-vinda, tava me sentindo muito mal e... ai, gente, socorro. E eu comecei a rever Friends. E cara, que loucura que é parar pra pensar que eu comecei a rever Friends em outro momento difícil da minha vida. E depois disso, depois de 2019, eu comecei a ver Friends com mais frequência. Às vezes eu tô assistindo alguma coisa, eu coloco um episódio aleatório no computador enquanto eu tô editando alguma coisa, enquanto eu tô fazendo alguma coisa. E só agora, contando aqui nesse vídeo, eu percebo o quão importante foi pra mim e quanto Friends me marcou. Enfim, eu quis fazer esse vídeo porque eu tô falando que tem uma história com Friends que eu tô pra contar há bastante tempo e agora vocês sabem qual é. Se você tem alguma história com Friends, comenta aqui, desculpa isso aqui, né, gente, perdão. Mas comenta aqui embaixo pra mim a sua história com Friends, a sua história com alguma outra série que tenha te marcado. Vou ficando por aqui, só queria contar essa história mesmo. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem, até o nosso próximo vídeo. Tchau!